Você já se perguntou o que realmente acontecia por trás dos portões dourados do Império Romano? Por trás das batalhas e construções grandiosas, existiam rituais secretos, mensagens escondidas e cultos que nem mesmo os imperadores ousavam mencionar. Neste vídeo, você vai conhecer os mistérios mais obscuros da Roma antiga, segredos que ainda hoje deixam historiadores perplexos. Prepare-se, porque o que está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre o maior império da história. Roma, um império forjado pelo ferro e pela fé. Por fora, colunas de mármore, gládios reluzentes e multidões aclamando imperadores. Mas por dentro, escondida sob o peso da história e das pedras milenares, existia uma outra Roma. Uma que operava nas sombras, guiada por superstições, sacrifícios e pactos silenciosos com forças que hoje poucos ousam invocar. Muito antes de ser conhecida como a capital da civilização ocidental, Roma já era um campo espiritual. Os romanos não davam um único passo importante, fosse na política, na guerra ou na vida privada, sem antes consultar os deuses. Essa conexão entre o poder terreno e o poder divino não era simbólica, era institucionalizada, cultuada e mantida por sacerdotes especializados em interpretar os sinais do além. Havia os augures, uma casta sacerdotal com autoridade suficiente para parar uma eleição ou uma batalha com base em presságios. O voo das aves, o trovão em um dia claro, o formato das nuvens ou até mesmo o modo como os animais se comportavam, tudo era interpretado como vontade dos deuses. Se o augúrio fosse desfavorável, ninguém marchava. Se os sinais fossem confusos, havia jejum coletivo. Se fossem considerados nefastos, até os próprios imperadores recuavam. Ao lado dos augures estavam os arúspices, geralmente de origem etrusca. Eram os especialistas em ler o futuro e a vontade divina através das vísceras de animais. Sim, vísceras. A prática era chamada de hepatoscopia. A leitura do fígado. Durante o ritual, um animal, muitas vezes um boi ou uma ovelha, era sacrificado. Seu fígado era removido e colocado sobre uma tábua ritual, com seções demarcadas que correspondiam a diferentes deuses e augúrios. Qualquer coloração fora do comum, qualquer deformidade ou sinal de decomposição precoce era visto como um recado. O fígado era, para os romanos, uma espécie de carta dos deuses escrita com carne. Essas práticas não eram segredo. Elas faziam parte do cotidiano da aristocracia, do exército, da elite política. Grandes decisões, como campanhas militares, construção de templos ou coroações imperiais, eram antecedidas por esses rituais. Mas havia um lado oculto, muito mais sombrio. Nas profundezas da cidade, escondidos sob os templos ou mesmo escavados nas catacumbas, ocorriam rituais que não eram destinados ao público. Ali se invocavam divindades esquecidas, espíritos tutelares da cidade e entidades de origem estrangeira, como o deus Mitra, a deusa Cíbele, e até cultos importados do Egito e da Pérsia. Essas práticas eram fechadas a estranhos. Muitos rituais exigiam votos de silêncio. Outros exigiam sangue. Os sacrifícios não se limitavam a animais. Durante momentos de calamidade, como pestes, inundações ou ameaças externas, Roma realizava o que chamava de devotio. Um sacrifício humano simbólico, no qual um cidadão, geralmente um soldado ou general, se oferecia aos deuses do submundo para salvar a cidade. Era um tipo de suicídio ritual, considerado a mais nobre das ofertas. Seu corpo era enterrado em local sagrado e seu nome passava à eternidade como mártir da ordem divina. Além disso, havia rituais de purificação do povo, conhecidos como lustratio. Enormes procissões circulavam os limites da cidade,
conduzindo bois, porcos e carneiros, que eram sacrificados ao final do trajeto. O sangue dessas criaturas era, então, derramado nas fundações da cidade, como pagamento aos deuses tutelares e como renovação espiritual da urbe. Roma era uma cidade que literalmente vivia entre o visível e o invisível, e por isso, seu senado possuía um cargo pouco conhecido, mas extremamente importante: o Os Rex Sacrorumnias, ou Rei dos Rituais Sagrados, responsável por manter o calendário religioso, conduzir oferendas e guardar os livros sibilinos, uma coleção de profecias que só podia ser consultada em tempos de crise. Esses livros sibilinos, aliás, são um dos maiores mistérios da história antiga. Diz-se que eles previam desastres, quedas de imperadores, invasões bárbaras e até o colapso final do império. Quando o cristianismo se tornou religião oficial, boa parte desses livros foi queimada. Mas há rumores de que fragmentos sobreviveram, escondidos em bibliotecas privadas ou, como alguns sugerem, guardados sob as abóbadas do Vaticano. O que sabemos hoje sobre esses rituais é apenas uma fração do que realmente acontecia. Com a chegada do cristianismo, muito do conhecimento religioso de Roma foi deliberadamente apagado, ridicularizado ou rotulado como heresia pagã. Templos foram destruídos, inscrições apagadas e muitos rituais milenares simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Mas os vestígios permanecem. Símbolos enterrados em mosaicos, alinhamentos arquitetônicos voltados para constelações específicas, representações de deuses que não constam nos registros oficiais. Por trás da grandeza de Roma existia um pacto com o invisível, com o caos, com o mistério. E é impossível entender o verdadeiro poder de Roma, ou o medo que ela inspirava, sem mergulhar nesse oceano de sangue, sacrifício e fé absoluta no desconhecido. No coração do Império Romano, as legiões eram mais do que soldados, eram máquinas de guerra, símbolos de poder, e a mão de ferro de Roma sobre o mundo. Mas uma dessas legiões simplesmente desapareceu, sem batalhas registradas, sem sobreviventes, sem um único corpo para contar a história. A famosa Legião Nona Hispana desapareceu sem deixar rastros, e até hoje sua sorte permanece um dos maiores mistérios militares da antiguidade. A Legião Nona Hispana era uma das mais respeitadas e antigas legiões romanas. Formada originalmente por volta do século I a.C., ela lutou em campanhas brutais na Espanha, atual Espanha, enfrentou rebeliões ferozes na Gália e participou da invasão da Britânia sob o comando de César e, posteriormente, de Cláudio. Seu nome era sinônimo de glória, mas também de sangue. Por volta do ano 120 d.C., a Nona Hispana é destacada para o norte da Britânia, a atual Escócia. A missão: conter os povos bárbaros conhecidos como Pictos, tribos ferozes, tatuadas, que viviam em florestas escuras e montanhas traiçoeiras. E então, o silêncio. Não há mais registros concretos da Legião Nona após essa movimentação. Nenhum relatório oficial, nenhuma correspondência militar, nenhuma menção no calendário de campanhas. A legião inteira, mais de 5.000 homens. Entre soldados, oficiais, médicos, ferreiros e engenheiros, foi simplesmente apagada da história. Os romanos, famosos por documentar tudo, agiram como se a Nona jamais tivesse existido após essa data. As hipóteses começaram ainda na antiguidade. A mais comum é que a legião foi emboscada e massacrada pelos Pictos em algum lugar ao norte da muralha de Adriano, aquela longa linha de pedra que cortava o norte da Inglaterra e marcava o limite do império. Mas isso levanta uma pergunta inquietante. Como uma legião inteira, treinada, experiente, equipada,
seria dizimada sem que ao menos um mensageiro sobrevivesse, sem que uma águia, o estandarte sagrado da legião, fosse recuperada? Em Roma, perder a águia de uma legião era um escândalo nacional. Era um sinal de desonra, uma quebra espiritual com os deuses da guerra. Sempre que isso acontecia, o império mandava tudo: tropas, buscas, reconstruções de batalha, cerimônias fúnebres. Mas no caso da Nona Hispana, nada disso ocorreu. Alguns historiadores especulam que o sumiço foi propositalmente encoberto. Mas por quê? Uma teoria alternativa e controversa defende que a legião não foi destruída, ela desertou. Isso mesmo. Diante do clima hostil, da resistência dos povos nativos e do abandono logístico de Roma, parte dos oficiais teria se revoltado, convencido seus homens a desertar e talvez se integrado às tribos locais. Outros sugerem que eles fundaram uma pequena comunidade secreta, misturando-se aos celtas e abandonando a identidade romana. Seria por isso que, séculos depois, monges e viajantes relatavam ter encontrado vilarejos nos confins das Ilhas Britânicas, onde homens falavam latim corrompido, carregavam escudos redondos e realizavam rituais semelhantes aos antigos ritos romanos. E aí entra o terreno da especulação mais profunda. Alguns estudiosos ocultistas, como o inglês Gerald Massey, defenderam que a Legião 9 teria sido vítima de algo não humano. Na tradição picta, existiam lendas de guardas da floresta, entidades espirituais ligadas à terra, ao sangue e aos mortos de guerra. Chamavam-nos de Seoth, os névoas do outro lado. Eles apareceriam quando os invasores cruzassem certos limites sagrados. A coincidência? A última movimentação da legião foi para além da muralha, região considerada terra maldita pelos pictos, lugar onde ninguém voltava igual. Alguns afirmam que a legião foi engolida por esse território, mas não pela guerra, por um fenômeno inexplicável. Sumiram, como se tivessem atravessado um véu. Nos anos 2000, arqueólogos descobriram em York, no norte da Inglaterra, túmulos e inscrições incompletas de legionários da Nona. Mas os corpos não estão lá. As tumbas estão vazias, como monumentos erguidos por sobreviventes ou como homenagem a quem nunca retornou. Ainda mais estranho, um dos fragmentos encontrados traz uma inscrição que, traduzida do latim, diz o seguinte: aos que atravessaram a terra das brumas e não olharam para trás. Um aviso? Um epitáfio? Ou a única pista que nos resta de um capítulo enterrado pela poeira da história? A verdade é que a Legião Nona Hispana continua desaparecida. E quanto mais procuramos, mais o mistério se aprofunda. Como se algo ou alguém ainda não quisesse que essa história fosse contada. Antes da Bíblia, antes de Cristo, antes até mesmo dos deuses do Olimpo tomarem forma na literatura, havia vozes que sussurravam segredos ao ouvido dos reis. Vozes femininas, enigmáticas, proféticas. Chamavam-nas de sibilas. Mulheres que não pertenciam nem à política, nem à religião institucional, mas eram temidas por ambas. Entre todas as suas profecias, uma em especial foi considerada perigosa demais para sobreviver. Falo do livro proibido da Sibila de Cumas. Um texto envolto em fogo, destino e censura. A Sibila de Cumas era uma sacerdotisa que, segundo os relatos, vivia numa caverna próxima a Nápoles, nos tempos da Roma Antiga. Disse que ela era uma das vozes mais respeitadas e temidas da antiguidade, tão poderosa que o próprio imperador Augusto a teria consultado em segredo. Segundo a lenda, ela foi abordada por um jovem e ambicioso rei romano. Ela carregava consigo 9 livros, com as profecias do mundo. Quando ofereceu os livros ao rei por um preço altíssimo, ele recusou.
Ela então queimou de 3 deles, diante de seus olhos, e ofereceu os 6 restantes pelo mesmo valor. Ele recusou novamente. Ela queimou mais 3 livros. Quando só restaram 3, ele finalmente cedeu e pagou o preço original. Esses 3 livros ficaram conhecidos como os livros sibilinos. Eles foram guardados no templo de Júpiter e usados como oráculo secreto pelo Senado romano por séculos. A cada grande crise, os sacerdotes consultavam os escritos restantes. Mas o que havia nesses livros? Poucos sabiam. A leitura era restrita a um pequeno círculo de sacerdotes escolhidos. Mas documentos posteriores e fragmentos encontrados em papiros sugerem que esses textos antecipavam o fim de Roma, previam desastres naturais com precisão e falavam de um Deus único, que surgiria no Oriente, destruiria os falsos ídolos e traria o juízo sobre a terra. Séculos antes de Jesus, a Sibila já falava de uma figura semelhante ao Messias cristão. Os primeiros cristãos se apropriaram de partes dessas profecias. Agostinho, no livro A Cidade de Deus, cita versos atribuídos a Sibila como comprovação de que a vinda de Cristo havia sido predita por uma mulher pagã. Mas isso causou desconforto. Como poderia uma sacerdotisa romana, fora da tradição judaica, ter visões do futuro cristão? Alguns padres começaram a dizer que a Sibila era uma bruxa, outros que ela era uma profetisa involuntária de Deus. Mas os registros começaram a desaparecer. Em 1939, quando os nazistas ocuparam Roma brevemente, há relatos de que oficiais da SS tentaram entrar nesses arquivos, em busca de textos proféticos. Um deles mencionou o nome da Sibila de Cumas, mas os registros dessa visita também desapareceram. Hoje, o que restou são fragmentos. Em um dos pedaços mais misteriosos atribuídos ao livro proibido, lê-se: "E quando o novo império surgir dos ossos do antigo, o rei falso usará o nome do justo, e haverá 2 luas no céu. O tempo será dividido. Os que conhecem a origem serão perseguidos." A Igreja nega a existência de qualquer livro oculto da Sibila. Mas estudiosos, ocultistas e teólogos independentes continuam a buscar. Roma pode ter caído, mas seus segredos ainda ecoam pelos séculos. Se gostou desse mergulho nos mistérios esquecidos, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal Gato Curioso.